turma animada, viu? Eu estou impressionado, primeiro com o acolhimento de todos vocês. Mas, inicialmente, eu gostaria de parabenizar o Grupo Espírita Esperança. A todos os trabalhadores desta casa que, direto ou indiretamente, participaram dessa história. Então, parabéns, que venham mais 8 anos de muito trabalho. Parabéns a todos. Merece. Também gostaria de agradecer o convite. Todas as vezes que me convidam para falar sobre Chico Xavier, para mim é como se eu estivesse falando para mim mesmo. Eu confesso a vocês que alguns anos atrás, eu usava a seguinte palavra: que privilégio ter conhecido Chico Xavier. Já não falo mais porque eu estou com medo desta palavra. Que responsabilidade ter conhecido Chico Xavier. De Luca, dependendo da forma como eu chegar no mundo espiritual, se eles me perguntarem assim: você conheceu Chico? Eu vou perguntar: Chico Mendes? Chico Buarque? Não, Chico Xavier. Muito será exigido a quem muito foi dado, não é verdade? Mas, de qualquer forma, eu estou falando para mim mesmo, até para a gente não se perder nesta caminhada. Como dizia Chico Xavier: sei o que devo ser e ainda não sou. Sabemos o que devemos ser e ainda não somos. O que nos conforta foi a promessa do nosso mestre: aquele que perseverar até o fim, vencerá a si mesmo. Isso é que me conforta. Por isso nós não podemos desanimar. Todas as vezes que eu ia a Uberaba, voltava para Pedro Leopoldo, eu ficava uma semana santinho. Como a energia não era minha, depois de uma semana voltava a ser eu mesmo. A energia era construída por Francisco de Paula Cândido. Francisco Cândido Xavier, ou como nós conhecemos, Chico Xavier, ou como ele se intitulava, Cisco Xavier. Eu nasci na cidade de Pedro Leopoldo, vim de uma família católica, apostólica romana, mas desde cedo manifestei interesse em conhecer Chico Xavier. Minha mãe dizia mais ou menos assim: olha, meu filho, cuidado com esse negócio do espiritismo. Chico Xavier é gente boa, mas esse negócio de espiritismo, meu filho, cuidado. Hoje ela é passista, não é de escola de samba, não. Hoje ela é piolho de centro espírita. E o Chico não pediu que ela se transformasse em espírita. Aliás, o primeiro presente que o Chico deu à minha mãe, quando visitávamos, eu, meu pai e minha mãe, pela primeira vez Uberaba, os três, eu já conhecia, o Chico presenteou minha mãe com uma foto de Nossa Senhora Aparecida, que era o santo de devoção da minha mãe. Ele já tinha perguntado e autografou. Se fosse um moralista espírita, talvez teria criticado essa questão das imagens. Chico não queria saber disso. Uma das maiores virtudes de Chico Xavier: respeito pelas diferenças. Uma das maiores virtudes, se tiver como apagar um pouco, até para favorecer aqui a imagem, respeito pelas diferenças. Olha o tanto que o nosso movimento precisa dessa virtude. Ok. Olha o tanto que nós estamos precisando dessa virtude. Respeito pelas diferenças. No movimento é assim: quando alguém pensa diferente da gente, ou está obsidiado ou está desequilibrado.
pelo simples fato de não pensar como nós pensamos. Amar o próximo é amar o próximo como ele é, e não como nós gostaríamos que ele fosse. Então agradeço De Luca, os trabalhadores desta casa, pelo convite, porque Chico Xavier ainda tem muito o que nos dizer. Há 10 anos eu venho pesquisando a vida e a obra de Chico Xavier. São mais de 200 biografias somente em nosso movimento, falando do homem, falando do médium, e muitas vezes falando mais do mito Chico Xavier. A nossa proposta é falar da humanidade de Chico Xavier. Não foram as suas extraordinárias faculdades mediúnicas que me chamaram a atenção. Eu não procurei o espiritismo pelo sofrimento. Eu tive essa graça. Eu procurei pela curiosidade. E pude constatar o que já diziam os biógrafos. Aliás, se reuníssemos todos os biógrafos para dizer quem foi Chico Xavier, não conseguiríamos dizer. Ele foi tudo isso dito pelos biógrafos e um pouco mais. Um homem diferente. Um homem simples. Eu confesso que eu tento ser simples, mas não consigo. Fica estranho, fica esquisito, fica o famoso santo do pau oco. Vocês conhecem essa expressão? Você sabe que foi na época lá do Portugal, Brasil, para burlar o fisco português, construímos imagens de santos em madeira com fundo falso, para contrabandear pedras preciosas, ouro, documentos, livros. Então a expressão ficou. Mas tem uma expressão mais recente, aquele denorex. Parece, mas não é. Teve uma época aí que eu fiquei tão entusiasmado comigo mesmo que eu cheguei perto da Renata e falei: Renata, eu acho que eu estou muito bom. Acho que eu estou melhorando muito. O que você acha? Seja sincera. Por enquanto, só no pensamento. Eu não estou conseguindo perceber essa melhoria. Para que eu fui perguntar? O parece, mas não é. Chico Xavier, quando eu conheci o Chico, em 81, ele tinha 71 anos. Eu imaginava um homem moralista, nascido no dia 2 de abril de 1910. Ao contrário, um homem de bem com a vida, de bem com os homens e de bem com ele mesmo. Uma criatura extremamente bem-humorada, que fugiu àquele protótipo do religioso clássico, chato, moralista, infeliz, triste. A melhor definição de moralista que eu já encontrei: moralista é aquela pessoa que quer mudar o mundo, menos a si mesmo. A gente, para dar conselho, é muito fácil. O difícil é o exercício daquele conselho. E o Chico, ele sabia o tempo de cada um. Não forçava a barra. Aliás, a gente fica um pouquinho fanático quando a gente entra no espiritismo, né? A gente quer fazer, quer aproveitar o tempo perdido. O Chico dizia assim para mim: calma, calma, uma coisa de cada vez. Começar é fácil, o difícil é permanecer com o mesmo entusiasmo. E vocês imaginam, 19 anos conhecendo Chico Xavier. Quantas bobagens eu cometi, algumas eu vou compartilhar aqui com vocês. Tem algum fã do Elvis Presley aqui? Já que o De Luca comentou. Pois é, eu também sou fã do Elvis. Aliás, hoje está completando 40 anos da desencarnação do Elvis Presley. E na época, se falava que Elvis não morreu. Eu conheci o Chico em maio de 81. Imagina a ideia na minha cabeça de um jovem: já sei quem eu vou perguntar, se Elvis morreu ou não morreu. Não teria essa coragem hoje.
Lá estou eu indo a Uberaba, estudante, eu ia de vez em quando porque não tem muito dinheiro, aquela coisa, né? Anda sem recursos assim. Tem gente com tão pouco querendo mostrar o que tem. Chico Xavier, com muito, escondia o que tinha. Eu imaginava que ele me daria uma aula de Elvis Presley no mundo espiritual americano. Imaginei. Ou então, como alguns médiuns fazem, aquele famoso Rolando Lero. Fala, fala, fala e não fala nada. Chico, você tem alguma notícia de Elvis Presley? Nenhuma, meu filho. Achei que ele sabia tudo. E se você tiver alguma notícia, por favor, me avise. Que homem foi este? Que esteve entre nós e nós não o reconhecemos. Simples, tentava se esconder. Elogio deixava ele constrangido. Mas eu também tentei puxar saco do Chico, como muitos tentaram. E eu fico me perguntando, pode passar até para o próximo. Eu fico me perguntando, o escolho de muitos médiuns. Está dando para ver aí a projeção? Não? Olha se consegue apagar essa luz aí para a gente. Ainda não, né? Pois é a projeção, mas eu vou ler aqui para vocês. As faculdades que gozam, os médiuns, lhes granjeiam os elogios dos homens, as felicitações, as adulações. Eis para eles o escolho. Eu não sei como Chico Xavier sobreviveu com tanta puxação de saco. Estou me incluindo. Tantos elogios de espíritas e não espíritas, empresários, políticos, artistas, e ele se mantinha, não, eu sou uma grama, eu sou um verme. Aliás, quando ele disse que ele era um verme, Emmanuel disse para ele, opa, calma lá, o verme é um ser extremamente útil na criação. A partir daí ele falava só, eu sou um cisco. Até agora Emmanuel não se manifestou. Porque tem alguma coisa abaixo de um cisco. E alguém pode pensar, para quem não conhecia, isso era uma falsa humildade. Não era. Era espontâneo. Uma criança e um general. E eu, querendo agradar, resolvi com alguns amigos lá de Pedro Leopoldo fundar um museu para Chico Xavier. Fomos lá para Uberaba dar o recado. Lá vamos nós. Chico, nós estamos querendo construir um museu para você. Ele não gostava que chamasse ele de senhor. Um homem de 71, eu fui ensinado a todas as pessoas mais velhas chamar de senhor, mas era você. Ele falou assim, meu filho, pelo amor de Deus, não me mate antes da hora. Projeto museu para o espaço. Fundamos a mocidade no Grupo Espírita Sheila, dia 2 de abril de 1981. Botei qual nome? Mocidade Espírita Francisco Cândido Xavier. Lá vou eu dar a notícia. Falei, Chico, oi meu filho, fundamos uma mocidade. Falei, nossa, que beleza, um jovem na sua idade, os jovens, isso é importante. Mas coloquei seu nome. Aí mudou. Meu filho, você frequenta qual instituição? Eu falei, Grupo Espírita Sheila. Portanto, você não vai colocar o meu nome, é Mocidade Espírita Sheila. Tirei o projeto do nome de Chico Xavier. E o pior dos piores, eu não sou médium ostensivo, digamos assim, hoje intuitivo, mas eu tive uma curiosidade, eu sempre tive essa curiosidade de perguntar se o Chico estava vendo os espíritos. Estava eu e ele na copa sozinho. Eu falei, Chico, você está vendo os espíritos aqui? Ele deve ter pensado, esse menino não tem jeito, esse
Ele fala: não, meu filho, não vamos preocupar com isso. Jesus quer que nós trabalhemos em nome dele. Mas eu não me dei por satisfeito. Ele não respondeu. Aí eu fiz a pior das piores. Você está enxergando, Chico, algum benfeitor espiritual ao meu lado? Eu acho que ele enxergou outra coisa, mas ele não diria. Ele sorriu, esperando que eu amadurecesse naturalmente. Hoje eu sou menos ignorante do que aquela época. Mas eu pergunto a vocês, como que esse homem conseguiu se manter lúcido, com tanto encantamento em nosso movimento hoje? Com tanta vaidade em nosso movimento. Como que esse homem conseguiu se manter lúcido? Com tanta puxação de saco. Ele ali, no trabalho. Nós recebemos alguns anos atrás uma pesquisadora aqui da cidade de São Paulo, que produziu uma tese de doutorado intitulado Chico Xavier, um herói brasileiro no universo da edição popular. Chama-se Magali Fernandes. Eu perguntei: Magali, o que te chamou a atenção nesta pesquisa? Falou: John, entre os meus depoentes, o que mais me chamou a atenção foi a coerência. Um homem que tinha tudo, como diria o bom carioca, para ser um cara marrento, chato. Ele foi muito coerente. Começou simples, permaneceu simples e terminou simples. 92 anos de idade. Dentre eles, 75 anos dedicados integralmente ao Cristo. E eu vim para falar hoje daquilo que foi, na minha opinião, mais essencial na vida de Chico Xavier. Os meus discípulos serão conhecidos por muitos se amarem. Ou então, como dizia Chico Xavier, isto é, amar sem esperar ser amado e sem aguardar recompensa alguma. Amar sempre. O que é isso? Como biógrafo, eu posso dizer o que, por onde ele foi, o que ele fez, mas dizer o que ele sentiu, ou sentia e continua sentindo, não saberia dizer. É uma incógnita na minha cabeça. Na verdade, é uma interrogação. Amai-vos uns aos outros como Jesus nos amou. Em 2006, um amigo nosso, Geraldo Lemos Neto, ele criou a Casa de Chico Xavier em Pedro Leopoldo. 2 de abril de 2006. Está completando este ano, completou 11 anos de existência. Passaram-se 1 ano e meio aproximadamente. O cuidador da casa, é um funcionário pago pelo Geraldo, para abrir em horário comercial, de terça a domingo, com exceção de segunda, teve um sonho com Chico Xavier. O Chico dizendo mais ou menos assim: vocês lá na casa estão falando muito em meu nome, mas estão esquecendo do que é essencial. Aqui, ó. Aí o Geraldo, inspirado, colocou um vidro na entrada da casa com a seguinte frase: amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Jesus. Talvez esse, na minha opinião, tenha sido o maior legado de Chico Xavier. Ele exemplificou esta máxima do Evangelho. Não vou dizer nem integralmente, para não dizer que eu estou puxando o saco. Mas, na minha opinião, das pessoas que eu convivi, ele era diferente. Para mim, é o próprio codificador
que codificou a doutrina em 15 anos e exemplificou em 75 anos, para dizer para nós espíritas: é assim que se faz. E o bastão agora está nas mãos de quem? Está em nossas mãos. Não podemos deixar o bastão cair. Como o Chico dizia: eu não sou patrão de ninguém, vocês não são meus empregados. Eu procurei fazer a minha parte. Façam, portanto, a parte que nos compete. Esse negócio de falar que é amigo de Chico Xavier, aliás, hoje está dando até status. Eu queria saber qual de nós seríamos amigo, Lelo, do Chico nos anos 30, nos anos 40, eram contados nos dedos. De tão poucos amigos. Um homem estranho, aluado, esquisito, tem parte com o demônio, caminhava no passeio, os habitantes caminhavam no outro. Imagina uma pequena cidade do interior mineiro, de formação historicamente católica. Não tinha prefeito, então quem era a maior autoridade da cidade? Um sacerdote católico. Então vocês imaginam. E aí de vez em quando eu escuto alguém dizendo que Chico parecia uma alma frágil. Ora, bolas, frágil sou eu, somos nós. Aquela alma era um general e uma criança. Para dizer para mim, na minha opinião, o que foi mais importante foi exatamente essa passagem. Esse amar a si mesmo, amar o próximo e amar a Deus. Mas tem uma cena que eu confesso a vocês que até hoje eu não consigo compreendê-la. Mas eu registrei no primeiro trabalho o voo da garça e no segundo trabalho nas trilhas da garça. De tão importante que essa cena foi para mim, mas eu não consegui compreender. Eu tentei colocar no papel, eu tentei me expressar com muita dificuldade, mas eu acho que eu também não vou conseguir dizer esse significado. Mas antes disso, o De Luca me pediu, quando todo mundo que compra o livro fala assim: mas o que o Chico tem a ver com uma garça? O que o Chico tem a ver com uma garça? Bom, vocês conhecem a história de São Paulo? Eu já sei alguma coisa. Fundação é 25 de janeiro de 1554. Estivemos lá hoje, no local da fundação lá do padre Manuel da Nóbrega. E eu precisei de estudar a história da minha cidade, Pedro Leopoldo. Pedro Leopoldo é de 1894. Como povoado, como vila, como município, 1924. Gente, e descobri uma história oral registrada por um poeta católico pedro-leopoldense chamado José Issa Filho. Ele anotou essa história oral que transitou durante alguns anos na cidade de Pedro Leopoldo. E ele registrou, contada este caso, por uma famosa benzedeira de Pedro Leopoldo, Maria Ferreira Tomásia, mais conhecida como Satomásia. Satomásia morreu com 105 anos. Nasceu em 1867. E ela disse ao José Issa que amanhã do dia 2 de abril de 1910, dia de nascimento de Chico Xavier, foi a manhã mais bonita que ela já viu na vida dela. Um voo de garças impressionante. Um branco bonito de se ver, que se deslocava de um lado para o outro. Eu me apropriei dessa história oral para dizer que uma dessas garças, Chico Xavier, pousou na então rua Quebra-Nariz, onde ele nasceu. Hoje, Rua São Sebastião, no dia 2 de abril de 1910. E olha como completa o poeta José Issa Filho, falando da garça, Chico Xavier, trazendo amor e compaixão, e transformando as noites de muitos aflitos
e angustiados em dias ensolarados de esperanças e alegrias. Então eu me apropriei dessa metáfora, dessa garça, dessa história oral. Saiu o primeiro trabalho, saiu o segundo trabalho. Vocês vão ver que na capa tem apenas uma garça, solitária. Na minha opinião, Chico Xavier foi uma alma solitária. Como são as grandes almas no campo da ciência, no campo da filosofia e no campo da religião. São incompreendidas e por isso mesmo solitárias. Eu coloquei uma única garça, tanto no primeiro como no segundo. No primeiro livro, a garça está voando. No segundo, com os pés no chão e seguindo uma trilha. Quando eu peguei o segundo trabalho, eu fiz a seguinte analogia. Mesmo tendo duas grandes e belas asas, vivendo a sua humanidade, essa garça permaneceu entre nós com os pés no chão. Portanto, a cena que mais me chamou a atenção nesses 21 anos de convivência. Aliás, eles me diziam, cuidado com o que você pensa perto de Chico Xavier, porque ele lê pensamento. Imagina um adolescente ao lado do Chico. E a gente controlando o pensamento. Fomos no grupo espírita da prece. Na época que ele atendia sexta e sábado. Começava os atendimentos. Depois do culto lá do abacateiro. O evangelho debaixo de um abacateiro. Ele ia para casa, tomava um lanche, voltava para o grupo da prece, saía de lá 2, 3 horas da manhã, ou até um pouco mais. Neste dia, numa sexta-feira, nos colocamos ao lado dele, acompanhando atentamente tudo que ele fazia. Antes eu falava menos do que falo hoje, hoje eu estou falando mais do que antes. Mas atento. E aquele atendimento que vocês conhecem, vocês já devem ter visto isso no Face, algumas imagens, alguns filmes. Aquele jeito dele, de cumprimentar a todos, sem distinção. Ele estava atendendo, normalmente umas 80, 90 pessoas, que entravam na fila para pedir, solicitar as mensagens consoladoras. Como ele dizia, o telefone não toca daqui para lá, mas de lá para cá. Estava lá todo mundo, atentamente, uma cena comum, como eu já tinha participado. De repente, uma senhora que estava na fila, mas ainda longe do Chico, teve um surto no meio do salão do grupo espírita da prece. Surto. De tanto sofrimento, ela entrou num desespero, todo mundo ficou em silêncio, e ela disse em alto e bom tom: Chico, perdi a minha família num acidente automobilístico. A mãe, o marido e os filhos. Imagina a dimensão desse sofrimento. Eu fiquei imaginando, na minha ignorância, que o Chico falaria esses jargões que no movimento espírita já é usual a gente falar, para consolar. Às vezes a gente nem sabe o que dizer, não cai uma folha, senão que Deus queira, Deus não coloca fardos em ombros que não podem suportar, fé em Deus, não é assim que a gente fala? Eu imaginei que o Chico falaria mais ou menos assim, e ele não falou dessa forma. Ele caminhou em direção a essa mulher, todo mundo em silêncio total, caminhou em direção a essa mulher, abraçou essa mulher e choraram os dois, publicamente. Vocês vão ver uma cena que é de um musical. Aliás, eu faço aqui já um convite. No ano que vem, estaremos realizando o 2º Festival de Luz Chico Xavier na cidade de Pedro Leopoldo, dias 30, 31 de março, 1 e 2 de abril, e nós estaremos levando, vocês vão ver parte desse musical, nós estaremos levando esse musical Chico Xavier no Céu da Vibração. São 2 horas e 40 em 2 atos.
Observem como que mais ou menos foi a cena. Vamos lá. Vestido aquele vestido florido, você se lembra? E te manda um beijo. E que Deus, na sua infinita bondade, jamais faça que o sol se apague, que do céu desça uma astronave, de dentro dela uma criança, faça que a guerra acabe. Mas à medida em que falo meu nome em pranto, é como se a dor me reatacasse por dentro. Orem por mim, eu te amo, peço a sua bênção, Guilherme. Meu colibri, eis que pude uma outra vez vir ter contigo. Às vezes a saudade aperta, como quem se ausenta em longa viagem de retorno indefinido, mas com a graça de Deus eu sigo. Como é bom ver o nosso João, já com 2 anos, tão esperto e saudável. Por favor, continue lembrando a ele que ele tem um pai que o ama muito, de quem a ama eternamente. Antônio. Deus, por que eles não vêm falar comigo depois de tantos meses? Será possível que Ana merece pouco de alívio pra minha dor? Dói a minha cabeça, dói meu coração, dói meu corpo inteiro, dói a minha alma. É uma dor absurda. Eu perdi os meus pais e fiquei órfã. Aí veio um acidente de uma só vez, levou meu marido e o meu filhinho. Eu fiquei viúva e mais o quê? Ei, quem perde um filho fica o quê? Nem nome essa dor tem, nem nome essa dor tem. É mais fácil o universo desmanchar. É mais fácil explodir meus sonhos do que esquecer que um dia amei, esquecer de nós. Eu pergunto a vocês, o que é isso? Quem poderia me dizer? Já me falaram assim, John, isso é o amor. Que amor é esse? Sensibilizar pela dor de alguém que Chico nunca havia visto. Pelo sofrimento de alguém que ele nunca viu. Amar um familiar, amar a esposa, amar um amigo, é uma obrigação.
É uma via de mão dupla. Que amor é esse? Ele não disse absolutamente nada e disse tudo. Eu fiquei de olho no olhar daquela mulher depois do abraço. Ele resolveu o problema dela? Não. Continuavam desencarnados. Mas passou um componente que eu tento entender até hoje. Acho que eu vou levar mais algumas experiências. Esta cena, para mim, foi o maior legado de Chico Xavier para todos nós. Porque o Chico amava, ama e amará sempre Jesus Cristo. E seguiu à risca, foi extremamente fiel em pensamentos, palavras e ações. Ontem eu fiz uma seguinte, me apropriando daquele diálogo que Jesus estabeleceu com Marta. Eu vou tentar fazer, se eu pudesse estar na frente de Jesus Cristo, se nós pudéssemos, talvez eu fizesse a seguinte pergunta: e Chico Xavier? Eu acho que ele diria para nós mais ou menos assim: os espíritas andam inquietos com muitas coisas, porém uma só é necessária. Chico Xavier escolheu a melhor parte, e esta não lhe será tirada. Nós estamos andando preocupados com muitas coisas, esquecendo daquilo que é essencial. Estudando a vida e a obra de Chico Xavier, ele testemunhou o essencial. Diferente. Eu confesso a vocês uma coisa, eu tentava até torcer assim para ver se ele dava uma escorregada. Eu falei, não é possível. Numa sociedade que é cada um por si, Deus por todos. Salve-se quem puder. Ou então a mais recente, você sabe com quem você está falando? De repente aparece um homem nadando contra essa correnteza, com essa lógica. E não foi ninguém que me disse não. Estou compartilhando alguma coisa que eu presenciei. Eu não consigo sentir o que ele sentia e sente. Mas eu sei que um dia todos nós seremos anjos. Não seremos? Passa para nós essa segunda. Olha se vai dar para ficar visível. Bom, não está dando muita visibilidade, mas você já conhece. Aí está toda a lei e os profetas. Amarás a Deus acima de todas as coisas. E o próximo, como a ti mesmo. Diz Emmanuel, tudo mais é expressão desta verdade. Tudo mais. Significa dizer que para amar a Deus é preciso amar o próximo. E que para amar o próximo é preciso nos amarmos. Tem uma psicanalista americana que diz assim: a condição para amar é amar-se. Quem se ama não corre o risco de ser maltratado por ninguém. Ninguém poderá nos fazer feliz ou infeliz com ou sem o nosso consentimento. A gente sabe disso. E eu acho que nós espíritas somos profundamente contraditórios. Nós buscamos a casa espírita muitas vezes para resolver um problema que no fundo a gente não deseja a solução. Estranho, né? Contraditório. Você está querendo dizer que eu venho aqui, às vezes, buscar a solução de problema, mas no fundo eu não quero. Somos como os mendigos da alma, cutucando diariamente a própria ferida para despertar a piedade alheia. Admiramos o Evangelho do Cristo, admiramos a doutrina, admiramos Chico Xavier, mas não queremos abrir mão das nossas comodidades. Eu confesso a vocês que se tivesse uma pílula tipo Doril, espiritual, o discurso do espiritismo não é sedutor, porque quando a gente vai procurar ajuda, eles dizem, não, mas está dentro de você. A gente queria um Doril, uma coisa meio
mágica, sem esforço, não é possível. O Chico tinha uma frase, pode passar para a gente, por favor, Toninho? O homem mais feliz é aquele que tem menos necessidades. Olha a frase. O homem mais feliz é aquele que tem menos necessidades. Nós sofremos pelo desnecessário, mas não abrimos mão do osso, não largamos o osso. Reclamamos, mas não largamos o osso. Sofremos por coisas absolutamente desnecessárias. Eu não sei se vocês têm essa impressão, mas quando eu estou lá na nossa casa, em Pedro Leopoldo, quando está numa reunião como essa, nós não ficamos fortalecidos. O problema é quando cada um vai para o seu testemunho individual. Parece que a gente vai enfraquecendo. A gente está aqui e fala assim, gente, eu vou melhorar com fulano, com Beltrano, com ciclano. Mas quando a gente vai aproximando, sabe de uma coisa? Se ele quiser, ele procura. Não é fácil, dói. Transformar incomoda, como diz um amigo nosso lá de Pedro Leopoldo: conhecereis a verdade e a verdade vos incomodará. Tira o nosso sossego, o nosso pseudo, a nossa pseudo-paz, porque a paz que o Cristo nos oferece decorre da consciência tranquila, fruto do dever corretamente cumprido. Não tem outra forma, não tem o doril espiritual. O homem mais feliz é aquele que tem menos necessidades. Marta, Marta, andas inquietas com muitas coisas, porém uma só é necessária. Maria escolheu a melhor parte, e esta não lhe será tirada. Se vocês forem estudar a vida e a obra de Chico Xavier, sem nenhuma intenção de mitificar ou divinizar Chico Xavier, ao contrário, nos meus 2 trabalhos a intenção é humanizar, porque sendo tão humano quanto nós, de carne e osso, chorou, sofreu, sorriu, amou, acertou, errou, acertou muito mais, com uma diferença: este ser humano demonstrou uma vitalidade tal, uma fidelidade ao Cristo de tal envergadura, que conseguiu contagiar milhares de pessoas. Eu até disse para o De Luca lá na rádio, quanta falta Chico Xavier tem feito ao nosso movimento. E eu confesso a vocês que eu cheguei a desejar até a desencarnação dele. Com 92 anos de idade, eu ficava me perguntando, como é possível? Mas ele não precisava dizer nada. Ele já equilibrava amorosamente o nosso movimento. Um líder, uma liderança natural. Uma criança e um general. E a minha cara de pau foi tão grande naqueles tempos de jovem, que eu resolvi aplicar um passe em Chico Xavier. Estava estudando na Mocidade Espírita fluido cósmico universal e fluido vital. Aí eu pensei comigo, ora, isso eu tenho. Na próxima visita ao Chico, eu vou aplicar um passe. Olha a ignorância. Me preparei na viagem, antes da viagem, como se prepara para uma reunião de tratamento. Abstenções de carne, temperos, condimentos, normal. Chegamos, eu, meu pai e minha mãe, numa sexta-feira à tarde, ficamos na pensão de Dona Terezinha. Ficava na Avenida João 23, que é a avenida do Grupo Espírita da Prece. Tinha uma antiga pensão lá, Dona Terezinha. Deixei os meus pais lá, fui para a casa do Chico, ele nos aguardava à noite. Não tinha nenhuma expectativa de entrar na casa dele naquele horário. Tinha toda uma disciplina lá na entrada. Chamei de Norá, uma cuidadora do Chico, durante 33 anos. Nos tornamos grandes amigos. Chamei de Norá pelo portão, não tem como entrar na casa. Portões muito altos, né? Muros altos. Chamei, nem esperava que ela aparecesse. Apareceu.
John, ô Dinorá, o Chico está aguardando vocês à noite. Já como que dizendo, ó, tem para você agora não. Mas se você puder, Dinorá, fala que eu estou aqui e tal. Gente, já li uma obra de André Luiz na porta da casa do Chico. Ninguém me atendia. Nem meu pensamento funcionou, porque dizia que ele lia pensamento. Eu ficava, Chico, estou aqui fora. Ele deve ter falado, mala, fica aí, mala. Fica aí, ninguém te aguenta não. Segura a onda aí, filho. Gente, sem nenhuma expectativa dela voltar. Voltou. E falou assim, ele mandou te chamar. Minhas perninhas. Primeiro. Imaginei, eu entrei na casa, esperei na copa, ela falou, não é aí. Ele está no quarto dos fundos da casa. A casa havia sido invadida. Então, para preservar mesmo a vida dele, colocaram ele num quartinho no fundo da casa central, separado mesmo da casa. E aí eu confesso, eu entrei pela primeira vez. Quando eu entrei, eu vi ele sem nenhum recurso estético. E me assustei com o que eu vi. Assustei mesmo. E eu sei que ele estava de olho em mim. Mas eu assustei, eu nunca tinha visto ele, por exemplo, sem a peruca. E doente, deitado na cama, um pedaço de gente. Estou usando uma expressão que na época é o que me veio à memória. Ele falou assim comigo, meu filho, você importa de eu conversar com você deitado? Falei, não, Chico. E começamos a conversar, e fulano, e beltrano, e minha cabeça entrou em parafuso. Literalmente. E fulano, beltrano, ciclano, eu estou falando, e aí começou a briga interna. Eu aplico o passo, eu não aplico. Porque me deu um complexo de inferioridade. Me deu um complexo ali. Vou aplicar ou não vou aplicar? Falei, vou falar sim. Falei, Chico, você me permite? Posso te pedir uma coisa? Pode dizer, meu filho. Eu posso te aplicar um passe? Gente, sabe quando uma criança entra na sala de passe e bota as mãozinhas sobre a coxa? Ele fez exatamente isso. Por isso que eu costumo dizer, uma criança e um general. Pediu para permanecer deitado, botou as mãozinhas sobre a coxa, botou as mãozinhas, e eu vou confessar a vocês, eu nunca orei com tanto fervor na minha vida. Desejando ali extrair o máximo que eu pudesse. Eu estava tão concentrado que Dinorá entrou, batendo na porta, oferecendo um café. Nos assustamos os dois. Eu tomei um susto, ela, desculpa, saiu, terminei o passe, voltei para a pensão, conversamos um pouco mais, minha mãe perguntou como é que ele está, falei, mãe, está muito doente, acho que nem vai nos atender sexta-noite, falei assim, voltamos sexta-noite, ele carregando, sendo amparado, mas caminhando, com a peruca, aquele Chico que nós conhecemos nos anos 80, e carregando no quadro aquele retrato que eu falei de vocês, de Maria de Nazaré para minha mãe me cutucou e me chamou de mentiroso, mas você não falou que estava doente? Falei, mas era o Chico. Chico era exatamente assim. Quem imaginava, está desencarnando, costumava desencarnar antes do Chico. E ele foi contrariado, que se deixassem, ele viveria mais. O homem mais feliz é aquele que tem menos necessidades. Vocês conhecem esse retrato aqui que eu vou passar para vocês. Essa frase, essa imagem retrata o que eu estou tentando dizer na frase. O homem mais feliz é aquele que tem menos necessidades. Olha o quartinho dele. Olha o sapatinho lá em cima. Ele só dormia com aquele sapatinho lá em cima. Um idoso de 92 anos de idade. Sistemático como qualquer idoso. Não teve nenhum privilégio, nenhum. Com tudo que este homem fez, pegou a sua cruz e seguiu o Cristo, sem reclamar. Dona Dinorá tem uma cena dela, o Chico procurando o sapatinho, ela pegou do chão, colocou, tio Chico, o sapatinho está aqui, tá bom.
Só dormia se o sapatinho tivesse ali. Pode passar para a gente, por gentileza? Eu preciso delas, das palavras. Chico Xavier não precisava. Pregue o evangelho em todo o tempo. Se necessário, use palavras. Blá, 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 blá. Quando eu estava terminando o segundo livro, mas eu estava assim, a gente quando está mergulhado num livro, e nunca imaginei que eu ia escrever, tá? Nunca imaginei. Mas mergulhado no livro, várias lembranças, eu estava lá, mergulhando na vida e obra de Chico Xavier. E tinha falado para mim mesmo que todo pedinte, quando aparecesse, pedindo alguma coisa, eu falava, não tem nada não. Como não? Bom dia, boa tarde, como é que é o seu nome? Está tudo bem? Mas essa pessoa me pegou distraído. Lá estou eu, terminando o supermercado, comprei uma caixa de 12 litros de leite. Na hora que eu estou colocando lá no bagageiro, uma senhora com uma criança no colo me aborda, batendo nas minhas costas, educadamente. Moço, você tem 1 litro para me dar? O que eu disse? Instintivamente. Não tenho. Não fui deselegante, não fui mal educado. Não tenho. Como não tenho? Antes de colocar o leite no carro, veio a imagem do Chico. O que o Chico faria nessa situação? Eu acho que talvez ele ficasse com 1 litro e daria 11. Fui reprovado. Por isso que eu estou falando uma coisa. Sei o que devo ser e ainda não sou. Fui reprovado. Eu fiquei tão envergonhado de mim mesmo que eu chamei meu filho, estava lá sentado no banco lá ao lado do motorista. Eu falei, filho, entrega 1 litro. Mas pedi para entregar, mas fui reprovado. Me lembrei dessa passagem aí de Francisco de Assis. Se necessário, use palavras. O exemplo não é a melhor maneira de se convencer alguém de alguma coisa. É a única. Diz Emmanuel que a maior caridade que a gente pode fazer com a doutrina é a sua divulgação, através dos exemplos. Porque divulgação, como eu estou fazendo aqui, é fácil. Só treinar. Só treinar. A pergunta é, o que eu sou além daqui? Se não tiver sentido, a gente perde exatamente essa convivência de 21 anos com Francisco Cândido Xavier. Finalizando. Pode passar esses quatro personagens aí, depois a gente, numa outra ocasião, pode passar. Isso. Bonita garça, vocês não acham? Mesmo tendo 2 grandes e belas asas, permaneceu entre nós silenciosamente, sem alarde. Esteve entre nós e nós não reconhecemos. Silenciosamente. Agora, como é possível colocar uma luz debaixo do alqueire? Não tem jeito. Olhem, escutem as palavras de Francisco Cândido Xavier. Chico Amor Xavier. Não, é um vídeo, é um videozinho. Não, um vídeo. Tem um videozinho aí pequeno. 1 minuto e 30 segundos. Chico Amor Xavier. Se eu fosse alguém, se eu tivesse influência, se eu pudesse realizar alguma coisa em benefício da comunidade, e se eu tivesse a menor autoridade para fazer isto, eu apenas repetiria para mim mesmo e para todos os nossos irmãos em humanidade, de todas as terras e de todos os idiomas, aquelas palavras de nosso Senhor Jesus Cristo. Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Porque amor com esquecimento de si mesmo. Porque amor nada pedindo para si.
o amai-vos uns aos outros foi superado pelo amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Amar alguém ou alguma causa sem pedir nada, sem esperar o pagamento nem mesmo da compreensão da inteligência do próximo, então é trabalhar por uma humanidade mais feliz, por um mundo melhor, pela extinção das guerras e pelo incentivo do progresso em bases morais. Chico Xavier não foi um anjo exercendo o papel de um homem. Ele foi um homem do mundo e no mundo exercendo o papel de um anjo. Muita paz.